falar um pouco do orçamento, que já era, né, para ter sido votado. A gente já citou isso aqui, mas o Congresso alterou a data de votação do orçamento de 2025 mais uma vez. A Aline Beckett está de volta aqui, traz os detalhes para a gente a respeito dessa alteração. Pois não, Aline? Exatamente, Nonato. Mais uma vez, a votação do orçamento de 2025 foi adiada na Comissão Mista de Orçamento. Esse comunicado de adiamento foi direcionado justamente pelo presidente da comissão, o deputado Júlio Arcoverde, que disse que continua a previsão de votação essa semana, conforme prometido, conforme a expectativa, mas muda agora o cronograma. Ele informou que esse atraso ocorreu devido aos ofícios que foram encaminhados pelo governo federal, especialmente ali pelo Ministério do Planejamento, que enviou vários ofícios pedindo ali ajustes em arranjos do texto que está sendo encabeçado pelo senador Ângelo Coronel. E aí eles precisam fazer a cada ofício que é encaminhado, a equipe técnica analisa e precisa fazer todos os ajustes no texto. Inclusive, ele citou até um ofício que foi encaminhado ontem pela manhã e que a equipe técnica teve de parar e fazer toda a análise e todo o ajuste no texto. Então, isso acaba dificultando e fazendo com que a votação adie ainda mais, uma votação que já está muito atrasada, conforme você mencionou. Ele garantiu que, apesar dessas revisões frequentes, agora está tudo pronto para concluir o trabalho e que agora o cronograma fica da seguinte forma: na quarta-feira, amanhã, terá reunião de líderes. Na quinta-feira, a leitura do relatório e o início do prazo ali para apresentação de destaques, sugestões de modificação no texto que são apresentados pelos parlamentares. E dia 21, sexta-feira, a votação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, via remota, né? Será remota, foi liberado para que essa votação aconteça de forma remota. Anteriormente, a previsão era de que hoje os parlamentares já pudessem apreciar esse projeto ali na CMO, fazer a votação do relatório e amanhã uma votação conjunta entre Câmara e Senado para definição ainda do orçamento de 2025. Mas mais uma vez foi adiado. Então, agora, a expectativa é de que esse relatório suba para o sistema do Congresso Nacional hoje, que todos os ajustes sejam concluídos hoje para a reunião de líderes amanhã, na quinta-feira a apreciação e a votação na sexta-feira remotamente. Se isso não acontecer, provavelmente a votação do orçamento vai ficar para a primeira semana de abril, depois da viagem dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente Lula ao Japão. Inclusive, a data de retorno de Hugo Mota é dia 30 de março. Então, assim, a gente está num cronograma muito mais apertado do que a previsão que tinha para essa semana. E agora a gente segue por aqui acompanhando a expectativa de aprovação deste projeto, que, como você bem disse, está atrasado desde o ano passado, era para ser votado no final do ano, ficou para esse ano por falta de tempo, foi esticado até março, agora o final de março, por conta da renovação dos integrantes da comissão, mas agora a gente segue aí com uma sucessão de adiamentos por conta desses ofícios, desses ajustes que ainda precisam ser feitos em relação ao governo federal, lembrando que na apreciação os parlamentares podem apresentar ajustes e eles terão de ser feitos antes da votação do relatório final. Então, a expectativa agora é de votação para sexta-feira remotamente. Eu volto com você, Nonato. Aline Beckett, obrigado, trazendo essas informações para a gente em Brasília. A gente já aciona aqui a nossa comentarista Deise Ciocário. Deise, acho que pós-redemocratização dá para contar nos dedos, né? Quando o orçamento foi votado no ano anterior à sua vigência. E já se fala até, como a Aline destacou aí no final, por causa da viagem do presidente da Câmara, Hugo Mota, ao Japão, na possibilidade de que fique para abril a apreciação desse documento. Eu só acredito quando tiver votado, viu, Deise? Você apostaria que vota essa semana? Olha, Nonato, estou achando que não, e o que a gente vê aqui talvez seja um dos maiores descompassos desde a abertura democrática entre executivo e legislativo e o que a sociedade realmente precisa, né? Porque a recorrência desses atrasos na aprovação do orçamento anual, ela compromete a execução das políticas públicas, compromete a eficiência da alocação de recursos, porque sem um orçamento aprovado, o governo
opera com limitações financeiras que acabam restringindo principalmente os programas essenciais. Então, essa prática ela não prejudica só a implementação dessas políticas públicas, mas também afeta, obviamente, negativamente a percepção internacional sobre a estabilidade fiscal do país, e aí por isso que a gente vê e a gente fala de forma muito recorrente sobre o pessimismo do mercado em relação ao Brasil, e pode influenciar também a confiança dos investidores e dos organismos internacionais, e isso nos prejudica seriamente. Agora, essa persistência de práticas que levam a esse atraso na aprovação do orçamento, ela reflete uma cultura política que prioriza, de novo, olha como a gente fala disso, os interesses particulares em detrimento do bem comum, né? A sociedade precisa se movimentar através da aprovação desse orçamento, mas está engessada. Então, a necessidade desses ajustes de última hora e essa falta de previsibilidade no processo orçamentário, eles indicam uma ausência de planejamento estratégico e do compromisso com responsabilidade fiscal, no mínimo. Então, essa dinâmica ela acaba perpetuando essa ineficiência administrativa que é endêmica aqui no Brasil e ela enfraquece a capacidade do Estado de responder às demandas sociais de forma eficaz.